presidente. Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor, por gentileza, antes do deputado Ivan Valente, que fosse registrado na Voz do Brasil o pronunciamento que acabei de fazer. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao ilustre deputado Ivan Valente, líder do PSOL. 5 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, assumimos a tribuna nessa tarde para falar no balanço conjuntural do semestre que nós vivemos, muito rico nas ruas. Eu vou dar um pronunciamento depois como lido, mas vou falar esse tempo. O Brasil nas ruas. E queria colocar que nós vivíamos uma espécie de paz dos cemitérios aqui no Brasil. Governabilidade conservadora, né? Votações empedernidas, sempre ou na maioria das vezes contra o interesse popular, né? E de repente, como se de um raio azul surgisse uma grande movimentação popular, o povo estava na rua, manifestações que não se viam, na minha opinião, desde a campanha das diretas, mais do que o Fora Collor. Ou seja, o povo foi para a rua para protestar e para mostrar uma grande insatisfação popular. O gatilho foi a questão do transporte público, quando não se leva em conta que pagar R$ 3,20 por uma condução, mais de R$ 10 por dia, né, para se locomover, gastando 20% a 30% do salário mensal para a maioria dos trabalhadores, de pé, 6 horas por dia, é uma humilhação diária. Então, o gatilho foi detonado. Ou seja, e posteriormente o governador Geraldo Alckmin, com a sua truculência, jogou gasolina na fogueira, ou seja, foi lá reprimir com bombas e balas a juventude que protestava contra o aumento da tarifa. Nós tivemos manifestações em São Paulo de 300 mil pessoas, no Rio de Janeiro, posteriormente ainda maiores, e em cidades, inclusive, onde não havia movimento organizado, que é o caso de Belo Horizonte, de Fortaleza, e depois aqui em Brasília, manifestações gigantescas, reivindicando não só o gatilho dos transportes e conseguindo vitórias, porque o que aconteceu em centenas de cidades é que se recuou no preço da tarifa, ou seja, o povo sentiu o gosto da vitória. E o que nós temos de mais importante a registrar, em primeiro lugar, é que se destravou a participação popular. Essa é a grande novidade. O povo foi para a rua, perdeu o medo de ir para a rua e mais perdeu o medo, inclusive, de enfrentar a repressão policial. Isso realmente é uma grande novidade, porque ela pode voltar com força em novas ondas e com mais radicalidade. O que ocorreu a partir daí é que não só o governo federal sofreu uma derrota e uma queda de popularidade de 30%, mas os governos estaduais em São Paulo, em Rio, no Rio e em Minas. Ninguém fala de Minas, mas a maior queda foi do governador de Minas. Por incrível que pareça, os governos viraram o foco do descontentamento, da falta de respostas resposta a serviços públicos essenciais, alimentados ainda pela seguinte questão: inaugura-se estádios monumentais, agora chamados de arena, em que o povo olha obras faraônicas, gastando bilhões de reais, como é o caso de Brasília, de Belo Horizonte, de Manaus, de São Paulo, etc., e não tem dinheiro para a saúde, para a educação e para o transporte, para ser usado 2 ou 3 vezes na Copa e na Copa das Confederações. E aí o povo começou a comparar o padrão FIFA dos estádios que não tem nem mais geral para o povo participar, com R$5 ou R$2, mas pagar 300 ou 400 reais para ver uma partida, ou seja, o povo está fora. O público é branco, essa que é a verdade, o público do Maracanã é branco. E aí ele falou assim, peraí,
Que negócio é esse? Padrão FIFA para a educação, para a saúde, para o transporte coletivo de massa. E é isso que levou milhares de pessoas no dia do futebol, no dia do Jogo do Brasil, a ter mais gente lá fora do que dentro dos estádios. Essa é a grande surpresa que está colocada. E colocou em xeque duas coisas: a política econômica e a governabilidade conservadora que o Brasil tem há muitos anos e há muitos governos. Ou seja, o presidencialismo de coalizão dos conchavos de partidos que não tem programa, que não tem projeto, que não tem ideologia política, de um lado, e uma política econômica que gasta 50% do orçamento para pagar juros da dívida pública, e uma política econômica cujos beneficiários aprovados aqui com isenções de impostos, com empréstimos generosos do BNDES a juros subsidiados. E aqui não se fala em fazer reforma tributária de verdade. Aqui não se fala em fazer reforma tributária. Aqui nunca passará projetos que não venham pela pressão das ruas para garantir que quem tem mais paga mais, que os ricos deveriam pagar mais imposto, que o imposto devia ser sobre grandes fortunas, sobre a grande propriedade, sobre a renda financeira e não sobre a renda assalariada e o consumo, como é feito no Brasil. Então a verdade é a seguinte: nós chegamos ao esgotamento do modelo lulista. Me dirijo aos deputados do PT aqui presentes. Ao modelo lulista, dar muito aos ricos, dar um pouquinho aos pobres e está feito o equilíbrio. O povo sentiu, e ao distribuir minimamente a renda, através do salário mínimo, através das bolsas, que são, na verdade, muito pouco para as carências populares, mas ao não resolver os problemas estruturais da sociedade brasileira, do transporte coletivo de massas, da educação pública de qualidade, está aí parado os 10% do PIB, há décadas não se vota, os 10% para a saúde pública e ter um verdadeiro sistema único público de saúde. Ao não fazer isso, evidentemente o governo mostrou os seus limites econômicos. E aí, o que está acontecendo é que uma nova onda que surgirá certamente, ela surgirá da seguinte forma: se o povo sabe que a indústria automobilística brasileira, em 8 anos, foi subsidiada com a retirada de impostos de 30 bilhões de reais para vender automóveis, ao invés de investir em transporte público sob trilhos, em corredores de ônibus, para São Paulo andar a 11 quilômetros por hora, para entupir os congestionamentos, para a indústria automobilística lucrar e mandar para o exterior a título de remessa de lucros, bilhões de reais que nós pagamos com isenções. Por que nós não podemos ter o direito ao transporte? Não só a transparência das tarifas, mas também o transporte como direito social, como foi aprovado na CCJ, o projeto da Luiza Erundina. Por que nós não podemos dizer que o transporte é um direito cidadão do povo brasileiro de se locomover e a questão da tarifa zero não pode se colocar, como na cidade de Agudos, gasta 2% do orçamento? Claro, porque aí tem as empresas de ônibus que financiam os prefeitos, os deputados, lucram em cima do sofrimento do povo, roubam, literalmente. O povo está na rua há muito tempo por uma educação pública de qualidade. Nossos professores têm um salário básico aviltante. Ninguém quer mais se vocacionar para o magistério, uma das profissões mais nobres do Brasil e do mundo. Por quê? Porque o piso salarial de um professor é uma miséria no nosso país, assim como o da Polícia Militar, também é uma miséria. Na verdade, quando nós falamos em 10% do PIB para a educação, inclusive aos royalties do petróleo para valer, nós estamos falando num país que quer alavancar para o futuro. Ou seja, um país que em 8, 10 anos vai acabar definitivamente com o analfabetismo,
vai colocar todo jovem na escola, vai dar qualidade, vai ter ensino, pesquisa e extensão. Isso já tomou conta dos professores e dos estudantes. O povo não aguenta mais esse sistema de saúde que drena para os hospitais privados e não investe em saúde pública. Então não tem dinheiro para saúde pública, para educação, para moradia popular, para o saneamento, mas tem para pagar juros. E nós, deputados, aqui, essa casa, todo ano concede 46% do orçamento reservado para pagar juros e amortizações da dívida pública. Ou seja, começou a disputa pelo fundo público. E aí, o que aconteceu? Quando começou as manifestações, a grande mídia, os articulistas e os apresentadores de TV disseram que era um movimento de baderneiros. Em seguida, quando foram milhares e milhares para a rua, era a nossa juventude que estava reivindicando melhorias que tensionam pelo gasto público, pela presença do Estado brasileiro. Aí começaram os articulistas, espera um pouquinho aí, esse negócio de não aumentar pedágio, não aumentar a tarifa, isso é quebra de contrato, minha gente. Espera aí, falar mal dos estádios, isso aí afugenta investidor, já estão falando aí por baixo. Ou seja, é a disputa pelo fundo público, pelo orçamento da República que está colocado. Se nós quisermos mudança, se nós quisermos transformação, nós temos que inverter a prioridade. Então, a presidente Dilma Rousseff, ao propor os 5 pactos, ela não resolve coisa nenhuma. O primeiro é o pacto fiscal, ou seja, mais arroxo. Do que se trata? Não vai responder a nada, vai continuar caindo, inclusive o prestígio. Nós temos que responder às ruas. Responder às ruas é falar, o Estado está aqui, entende? O Estado está aqui. A presidente Dilma vai ter que ouvir, ou ela atende o mercado, ou ela atende as ruas. Não tem outra opção. E aí é o desgaste também dos partidos e é o desgaste dos políticos no geral e dos governantes em particular, onde chega diretamente a demanda. E na questão política, eu vou dar só completar meu raciocínio, deputado Silva, com o maior prazer. Então eu queria dizer, senhor presidente, que na questão política também nós chegamos a um esgotamento. Ou seja, há um fundo público e isso é gerido aqui dentro. Essa coalizão, que é coordenada pelo PT e pelo PMDB, chegou a um esgotamento. Ela está baseada no fisiologismo, no clientelismo, na troca de favores e não num projeto de mudança social. Essa é a verdade concreta. E aí se fala, vamos fazer a reforma política. Precisamos de uma reforma política. Primeiro, a prioridade do Partido Socialismo e Liberdade é dar continuidade às lutas e à pressão das ruas sobre o Poder Executivo e sobre o Parlamento brasileiro para conquistar as reivindicações estruturais da classe trabalhadora brasileira. Isso passa também, além de saúde, educação, transporte coletivo de massas, pela democratização dos meios de comunicação, pela desmilitarização das polícias, por uma reforma tributária radical no nosso país, em quem tem mais paga mais. Tudo isso faz parte desse elenco, contra a lógica de ocupação do espaço, contra os direitos indígenas, entende? Contra essa PEC 215 e o PL 227, porque isso aí é expansão de fronteira agrícola, isso é ocupação de terra pública, isso é esbulho contra os direitos dos indígenas brasileiros, mas particularmente o atentado contra a diversidade e a biodiversidade brasileira. Por isso, senhor presidente, nós entendemos, falar em reforma política, ou bota o dedo na ferida, ou então nós vamos enganar. Aqui não saiu reforma política em 2 anos e eu fui da comissão especial. Eu sei que cada um está pensando na sua fórmula. Enquanto não vier da rua, enquanto não for consultada a população para valer, não é o plebiscito da Dilma. Em um mês e meio, 10 minutos na televisão em 10 dias, isso é uma brincadeira. Nós temos que dialogar com o povo. Plebiscito, inclusive, não é só para reforma política. Plebiscito é para saber se devia ter estatizado a Vale do Rio Doce, se devia ter feito o Código Florestal aqui, a reforma do Código.
Isso é tema de plebiscito, interesse nacional. Leilões do petróleo, devia estar discutindo aqui no pré-sal, isso sim, isso é tema para plebiscito, para o povo deliberar também. E a reforma política, me desculpe, sem financiamento público exclusivo, ou seja, sem a eliminação do poder econômico no processo eleitoral e a corrupção que deriva daí, não tem reforma política. É mentira, é mentir para o povo. Por mais que o senso comum fale, vamos dar mais dinheiro para os políticos, não pode. Não, vamos explicar para o povo que vai reduzir o custo das eleições em 100 vezes, como disse o ministro do STF. Porque o financiamento privado cobra a corrupção depois, sai 100 vezes mais caro do que isso e tira a legitimidade do processo eleitoral. Então nós queremos sim ter uma proposta de reforma política, fim das coligações proporcionais, que também engana, não tem programa, não tem projeto, não tem ideologia, em alianças espúrias que são feitas. Todas essas questões, recall dos mandatos, ou seja, o povo pode decidir sobre a revogação dos mandatos. Quem tem medo disso? As ruas estão pedindo isso. Quem não tem medo da rua, revoga-se os mandatos. A legitimidade dos mandatos, afinal, vem do povo brasileiro. Então, nós somos a favor, sim, do plebiscito, mas não da Dilma. Não isso aí. A Constituinte é só como culminância de um projeto. Não o início de um projeto que pode soar como desvio de foco dos verdadeiros problemas que estão colocados agora. A Constituinte de 88 resultou em 20 anos de luta contra a ditadura militar, a redemocratização e todo um processo de culminância. Não é de um dia para o outro que você fala, agora eu tenho uma solução mágica, eu tiro do bolso e é a Constituinte, né, que vai resolver a questão. Não, nós temos que ter uma lógica clara. Ou esse Congresso e o governo acordam que é preciso reformas estruturais, auditoria da dívida pública, reforma tributária e questões políticas que vão mexer no cerne do poder, enraizado sobre o fisiologismo e o clientelismo político, ou então nós teremos uma nova onda popular, aí com maior radicalidade, aí com uma discussão sobre o fundo público, aí com uma mudança estrutural que, na minha opinião, vai se dar num processo, porque o que a juventude fez, que o povo que foi para a rua fez, e a periferia ainda não veio toda, não. Quem veio ainda foram amplos setores médios e que foram alçados à classe média, mas perceberam que esse modelo está esgotado. E mais do que isso, presidente, não só ele está esgotado, como ele não atende, o mercado não atenderá às necessidades das ruas. Por isso, nós estamos falando em mudanças políticas estruturais e mudanças econômicas estruturais na sociedade. Deputado Honório Santo Agostinho e depois Silvio Costa. Deputado Ivan, nesse aspecto que Vossa Excelência traz da reforma política, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Plenamente de acordo. Tanto é verdade que eu defendo com unhas e dentes o relatório do deputado Henrique Fontana. Aí sim, se votado o relatório do Henrique Fontana, que vem exatamente em conta do ponto de vista que Vossa Excelência levantou. Aí sim podemos pedir um referendo popular. Agora, concordo com Vossa Excelência que atrás de plebiscito não vai se resolver nada, absolutamente nada. O relatório do Henrique Fontana está claro, absolutamente claro. Ele